de agosto, 3 corpos foram encontrados no rio Green River. No mês anterior, 2 corpos foram encontrados a poucos metros de distância no mesmo rio. Vítimas, mulheres estranguladas. Quando esses 3 corpos foram encontrados, perceberam que poderia ter um serial killer à solta. Oi pessoas, eu sou a Gabriela e trouxe mais um videozinho aí pra nós. Desgraçar a cabeça. Já se inscreve aqui no canal pra dar essa força pras guria. O xerife então resolveu montar uma força-tarefa e quem seria o responsável, o detetive-chefe, era o David Riker. David Riker. Tá, mas o que eles tinham de provas? A única prova física que eles tinham foi o esperma que eles encontraram em 2 das vítimas que poderia ser do assassino. Mas o DNA, infelizmente, naquela época ainda não era avançado o suficiente para criar um perfil do suposto assassino. Então eles começam pelas vítimas. Eles conseguiram identificar algumas vítimas pela arcada dentária e impressões digitais. Com isso também descobriram que elas trabalhavam como prostitutas. Marcia Chapman tinha 31 anos e 3 filhos. Usava o dinheiro para cuidar da família. A maior parte da prostituição era numa área chamada de strip pelos policiais. E como tinham descoberto que as vítimas eram prostitutas, strip foi o ponto central, então, das investigações. Faye Brooks foi lá conversar com as mulheres que trabalhavam lá, perguntar, né, se elas conheciam alguém suspeito, se elas tinham algumas pistas. Tá, Gabriela, mas o que é strip? O que é isso? É uma boate? É uma esquina? O que é? Não, a strip, ela é uma rodovia que passa entre Seattle e Tacoma. O caso, né, conforme o tempo ia passando, ia tomando grandes proporções. E com isso também, pessoas ficavam ligando o tempo todo para a delegacia para dizer que tinham um suspeito. E uma dessas pessoas que ligaram era Melvin Foster, dizendo que tinha um conhecido chamado Dave Smith, que esse Dave, ele conhecia todo mundo lá da strip, inclusive as vítimas. E além disso, ele era o quê? Ele era violento. Bacana esse cara, né? O que fizeram? Foram lá, pegaram o Dave, interrogaram ele e no final viram que o cara não tinha nada a ver com os homicídios. Logo depois disso, o FBI entra em contato com a equipe da Força Tarefa e diz: olha, vocês tomem muito cuidado porque o assassino ele pode se infiltrar ligando para vocês e pondo as investigações em um outro suspeito. Então eles pegam e começam a investigar o Melvin Foster. Melvin era taxista, tinha 40 anos e morava a mais ou menos 1h30 ao sul de Seattle. Ele ia até Seattle para trabalhar na strip. Pesquisando mais ali no banco de dados, eles descobriram também que tinha um mandado de prisão no nome de Melvin por violação de trânsito e que ele já tinha sido preso por roubo de carro. Eles chamam Melvin para interrogatório. No interrogatório, ele disse que não conhecia nenhuma das vítimas. E ficou enrolando ali os caras, ficou falando nada com nada e tal. Então ele pensou, mano, eu vou irritar esse cara, eu vou prender ele, porque já que ele tem um mandado de prisão, e ver se ele fala alguma coisa. Sendo assim, ele foi levado para prisão e passou a noite na cela. No dia seguinte foram falar com ele de novo e ele do nada disse que conhecia todas as vítimas. E assim, ele estava agindo muito diferente do dia anterior. Então, com essa mudança drástica de humor que ele estava tendo, decidiram fazer o teste de polígrafo. E, chocando um total de 0 pessoas, ele não passou. O que eles fazem? Eles resolvem soltar o Melvin para, assim, conseguirem vigiar ele 24 horas por dia para ver se ele faz alguma coisa incriminatória. Nessa força-tarefa tinha muitos detetives, muitos policiais e cada policial tinha mais ou menos uns 20 suspeitos assim para investigar. Então a delegacia disse que estavam gastando demais e decidiram parar de vigiar o Melvin Foster, porque dinheiro é mais importante do que uma outra possível vítima virar óbito, né? Um idoso colhendo maçã encontrou ossos espalhados em uma área de 6 metros. 3 esqueletos foram encontrados no porto. Outra vítima na 54ª Avenida e na Star Lake, totalizando 13 corpos no último 1 ano e meio. Então, como estava crescendo as vítimas, chamaram mais 15 agentes e 10 detetives. O detetive Tom Johnson foi lá analisar os álibis do Melvin, né? O Melvin ele ficou sob vigia 24 horas por dia durante um tempo.
quando eles identificaram mais vítimas e quando sumiram. Várias delas tinham desaparecido nesse tempo em que Melvin estava sendo vigiado. Por fim, eles entenderam que não podia ser o Melvin, porque como que o cara ia fazer isso se ele estava sob vigia? Nesse meio tempo, teve um protesto por causa das investigações. A Organização de Direito das Mulheres, elas alegaram que a polícia ela não deu a devida atenção imediata na busca do culpado, pelas vítimas serem prostitutas. Eu não fiz pesquisa sobre. Esse vídeo que eu tô fazendo é através de um vídeo da Netflix, que eu vou deixar o nome aqui embaixo. Mas assim, não me surpreenderia em nada se a polícia sim tivesse feito vista grossa com as primeiras vítimas. Porque todo mundo sabe que eles dão prioridade para alguns e para outros eles simplesmente não dão a devida atenção que é para dar. Então, eu poderia ficar aqui horas e horas dando exemplos de casos reais que já aconteceram por negligência da polícia não ter dado a devida atenção logo de cara. Mas enfim, voltando pro caso. O cachorro do gerente de campo de beisebol voltou para casa com um osso que parecia ser humano. O dono do cachorro aciona a equipe vai até o local de onde o cachorro saiu do bosque, e aí lá ela vasculha o local e acham uma ossada humana. Com base nos ossos achados, o legista ele estimulou-lhe mais ou menos a idade da ossada, que era entre 12 e 18 anos. E assim, quando eles não conhecem uma vítima logo de cara, eles dão um número para ela, porque eles não têm nome, eles não têm porra nenhuma de informação, então eles têm que identificar de algum jeito, então eles colocam um número. E nesse caso, dessa ossada achada no campo de beisebol, ela era identificada como ossos 10. Tá, no dia seguinte, eles vão até o mesmo local, só que dessa vez eles levam um cão farejador que seguiu o odor e achou um outro corpo embaixo de um pinheiro. A segunda vítima eles conseguiram identificar na hora pela arcada dentária. Nisso tudo, o assassino de Green River matou 20 vezes em 21 meses. A equipe claramente ela não sabia como pegar o cara. Eles não sabiam nem por onde começar. Até um comercial institucional chamado Alguém Sabe Alguma Coisa. E lá eles colocaram uma recompensa de $100 mil para quem desse alguma pista que desse algum norte para eles, alguma pista válida. Até que uma mulher chamada Rebecca foi na delegacia denunciar uma agressão que tinha ocorrido há 2 anos atrás, em 1982. Que aconteceu da seguinte forma. Rebecca foi parada por um cara e para esse cara provar que ele não era policial, ele mostrou uma identificação para ela, que era um cartão de funcionário da Kenworth Trucking. Os detetives pegam 6 fotos de pessoas diferentes e levam até Rebecca para ela identificar essa pessoa. Ela olha e aponta para a foto de um homem chamado Gary Ridway. Gary tinha 35 anos, era divorciado, tinha um filho, já tinha sido preso em 1982 por contratar prostitutas. Depois do depoimento da Rebecca e depois do que eles acharam no banco de dados desse Gary, eles chamaram para interrogatório. No interrogatório, ele admitiu sim ter estrangulado uma mulher por uns 10, 15 segundos. Foram mais a fundo ali no interrogatório e descobriram que em 1983 a polícia de Seattle tinha parado Gary no trânsito e uma jovem chamada Kelly McGuinness estava com ele no carro. Ela também trabalhava como prostituta e ela também estava desaparecida. Conseguiram um mandado então para ir revistar a casa deles, só que chegando lá eles não conseguiram nada. Enquanto eles estavam revistando a casa de Gary, outra equipe estava tirando o DNA da saliva dele, que o melhor que podia acontecer era que correspondesse ao tipo sanguíneo para comparar com as amostras de esperma achado nos corpos. Mas depois de um tempo o laboratório disse que eles não conseguiram identificar o tipo sanguíneo para comparar com as amostras que eles tinham. Com um resultado frustrante desses, eles congelaram a saliva do Gary, porque ainda eles não tinham provas físicas de que ele era o assassino de Green River. Essa força-tarefa, ela tinha já 60 detetives no caso e já tinham gastado mais de 15 milhões de dólares e ninguém tinha sido preso ainda. Meses depois, o detetive voltou a falar sobre o dinheiro gasto nas investigações. Então ele decide cortar gastos. Que isso quer dizer que ele
ia cortar a força-tarefa. O detetive Tom Jensen, ele foi o único que ficou lá para administrar a quantidade de informações que a força-tarefa acumulou nesse meio tempo. Ele trabalhou em outros casos ali, mas ele sempre se recusou a sair do caso principal, que era Green River. David Raycord, ele foi eleito a xerife. Agora era ele quem mandava no caso. Imediatamente ele pega e volta pro caso com a Faye e o Tom. Tom falou para Dave que a ciência deu um puta salto assim na evolução de tecnologia em 1989. Explicou ali para ele que uma gota de sangue e uma gota de sêmen poderiam levar ao assassino. Então, sendo assim, eles pegam a saliva congelada do Gary e mandam para o laboratório. Depois de um tempo, Tom recebe o resultado e liga para Tom e para Faye marcando uma reunião. Chegando na reunião, ele pega e entrega o envelope para os dois e diz: o nome dele tá aí dentro. Eles abrem o envelope e o nome escrito era... Só vou falar se vocês deixarem o like. Brincadeira. O que estava escrito era Gary Ridgway. Acordo do qual ele concordou em contar a verdade e dar todas as localizações dos corpos não achados. No interrogatório, perguntaram para o Gary por que tu tinha tanta raiva das mulheres, e ele disse que as mulheres controlavam ele e ele não gostava disso. Que fez um favor para a polícia matando elas e disse que se vocês não podem controlá-las, eu posso. Ele foi até o local onde ele enterrou as vítimas e registraram mais 40 casos de homicídio. Gary Leo Ridgway. O juiz falou cada nome de cada jovem, de cada mulher, e ele ali dizendo culpado, culpado, para todas. Gary foi condenado a 480 anos de prisão sem possibilidade de condicional. Atualmente ele tem 74 anos e cumpre pena na penitenciária do estado de Washington. No final de 2012, o Tom Jensen ele se aposentou, mas ele se voluntariou na delegacia de King County. Eles recebem verba do governo federal para tentar identificar os 3 corpos das 49 vítimas. No final de 2020, décadas depois dos assassinatos, Tom recebeu um e-mail dizendo que havia achada no campo de beisebol lá em março de 84, finalmente identificada como Wendy Stevens. Ela era de Denver, Colorado. A mãe registrou o desaparecimento dela quando ela tinha 14 anos. 30 anos depois, ela finalmente foi identificada. A investigação ainda continua, pois eles ainda têm vítimas não identificadas.